Vamos começar então a nossa segunda aula do Blender. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou entrar no Blender, tá? Como eu já falei na aula passada, a primeira tela que a gente observa é uma tela que recebe o nome de Splash Screen. É só você clicar em qualquer lugar que essa tela desaparece. Se você quiser que essa tela apareça novamente, você vai em Ajuda. Na verdade, você vai no menu Ajuda, tela de abertura. Ela apareceu novamente, tudo bem? E aí o que nós vamos ter aqui então? Nós vamos ter uma tela de abertura, tá? E sempre quando você inicia o Blender, até a versão 2.79, você vai ter alguns elementos. Então você vai ter uma lâmpada, você vai ter uma câmera, tá? E você vai ter um objeto que é o cubo. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar aqui é o sistema de coordenadas x, y, z. Então, por exemplo, o vermelho vai representar o x, tudo bem? O verde vai representar o y e o azul ele vai representar o z, tá? Então nós temos aqui a ideia de dimensões. Então, por exemplo, quando eu movimento o objeto sobre uma reta, eu tenho apenas uma dimensão. Quando eu movimentar o objeto num plano, eu tenho duas dimensões. Quando eu movimentar um objeto no espaço, eu tenho três dimensões, tá? Então, a ideia de dimensão aqui, então vamos lá. Então eu posso movimentar aqui, ó, no eixo X para frente e para trás. Tudo bem? Eu posso movimentar no eixo Y para frente e para trás. E posso movimentar no eixo Z para cima e para baixo. Então, isso está relacionado à característica de mover, tá? De você poder transladar um objeto. Aí nós vamos ter aqui embaixo, nós vamos ter outras funções. Então, nós temos essas três setinhas aqui que indicam os eixos X, Y, Z. A primeira, a seta, para fazer isso que eu estava fazendo, para poder mover o objeto. A segunda opção que eu tenho aqui embaixo é uma curvinha, uma curva. Essa opção vai permitir que eu rotacione, que eu gire o meu objeto em torno de um determinado eixo. Então, no momento, eu estou girando o cubo. Eu vou desfazer, para desfazer é o Ctrl Z. Então, por exemplo, eu quero girar em torno do eixo X. Tudo bem? Eu quero girar em torno do eixo Y. E eu quero girar em torno do eixo Z. Tá? Então, eu tenho essas opções para poder girar um determinado objeto. A outra opção que eu tenho é de eu fazer o quê? Mudar a escala do objeto. O que seria mudar a escala? É deixar esse objeto maior ou menor numa determinada dimensão. Então, eu posso tanto esticar o meu cubo no eixo X, como eu posso encolher o meu cubo. Tudo bem? Eu posso fazer o mesmo no eixo Y e eu posso fazer o mesmo no eixo Z. Tá? Então, eu posso manipular um objeto, eu posso aplicar três tipos de transformações. Essas transformações são a transformação de movimento ou de transladar, ou seja, ele vai se movimentar. A segunda transformação que eu posso aplicar é a da rotação. E a terceira transformação que eu posso aplicar é alterar a dimensão do objeto, eu posso mudar a escala dele. Então, eu posso mover, rotacionar ou escalonar o objeto. Tudo bem? E eu posso fazer isso em mais de uma dimensão. Por exemplo, ó, se nós observarmos, ele tem uma bolinha branca no centro. Se eu clicar na bolinha branca, eu posso modificar as três dimensões ao mesmo tempo. Tudo bem? Vou clicar aqui em rotação. Ó. Eu posso girar o meu objeto em várias dimensões ao mesmo tempo também. E eu posso transladar esse meu objeto em mais de uma dimensão ao mesmo tempo. Então, basicamente é isso.
Eu vou começar um novo arquivo, né? Então, olha só, toda vez que eu for começar um novo arquivo no Blender, eu vou em Arquivo, Novo. Aí eu vou clicar aqui, ele vai recarregar o arquivo inicial, que vai voltar à situação inicial que eu tinha. Então, ao fazer isso, eu volto à situação inicial. Qual é a situação inicial? Eu sempre vou ter um cubo, eu sempre vou ter uma câmera, e eu sempre vou ter uma iluminação na tela inicial do Blender. Tá? Essa é a configuração inicial, que vem logo depois da instalação do programa. Como é que eu vou fazer para acrescentar outros objetos na minha cena, né? Então, essa tela que nós estamos vendo é uma cena. Então, eu vou vir aqui em Criar, e eu vou acrescentar, por exemplo, um cilindro. Observem que aqui eu tenho um ponto zero, né? Então, olha só. Eu acrescentei um cilindro, vou acrescentar um cone, vou acrescentar aqui, por exemplo, uma esfera. Vou acrescentar aqui, por exemplo, um macaco. Tá? Ele é uma espécie de mascote do Blender, né? Tá? E eu vou ter aqui o Torus. Então, todos esses são objetos que eu posso, objetos 3D, que eu posso estar inserindo na minha tela inicial do Blender. Uma outra coisa bastante importante são as teclas de atalho. O Blender ele faz muito uso das teclas de atalho. Então, por exemplo, se nós olharmos aqui, está escrito Perspectiva Usuário. Tá? Eu tenho as teclas de atalho do teclado numérico. Então, por exemplo, se eu apertar a tecla 5, eu vou alternar entre a visão ortográfica e a visão de perspectiva. Então, ó, perspectiva, isso é uma vista de perspectiva da cena, é o que seria o que o usuário está visualizando, que no caso sou eu no momento. E se eu clicar na tecla 5 novamente, eu vou ter uma visão ortográfica. Então, a tecla 5 é uma espécie de tecla de comutação. Eu pressiono, estou na perspectiva, vou na ortográfica, aperto a tecla 5 novamente, eu saio da ortográfica e vou para a perspectiva. Então, ó, ao pressionar a tecla 5, eu saio da visão ortográfica e vou para a visão de perspectiva. Cada uma dessas formas de visualizar a cena tem suas vantagens e desvantagens. Tá? Vou deixar na vista ortográfica. Uma outra coisa que nós vamos poder é apertando a tecla 7, eu vou ter uma visão superior da minha cena. Então, aqui seria como eu posso visualizar a minha cena olhando ela por cima, tá? Tudo bem? Se eu apertei a tecla 7, né? Se eu apertar a tecla 1, eu tenho uma vista de frente da minha cena, como a cena pode ser visualizada de frente. Se eu apertar a tecla 3, como eu visualizo a minha cena do lado. Então, eu vou aumentar aqui um pouquinho. Tá? Então, ó, 1 de frente, 3 de lado, 7, eu tenho uma vista superior da minha cena. Então, o 7 é uma visão topo, que seria por cima. Tá? O 1, uma visão de frente da minha cena. E o 3, uma visão lateral. Tudo bem? Então, eu posso utilizar as teclas de atalho. As teclas de atalho vão nos ajudar bastante na utilização do Blender. Tá bom? Vamos parando por aqui, vamos ficando por aqui. A gente continua numa próxima aula.